E aí, tudo bem? Tô passando aqui rapidinho para dar um recado para vocês. Eu sou o Ale Santos. Em breve chego no seu tocador com o podcast O Que Vem Depois, nova produção da Central 3. É um podcast desenvolvido por mim, no que eu tenho chamado de uma jornada rumo ao desconhecido. Nos episódios trago sempre especialistas em temas promovendo debates e discussões sobre o nosso futuro, misturando política, ciência e cultura pop. Tudo junto e misturado. E é sempre bom lembrar, o podcast que vem depois foi um dos contemplados do programa Mais Vozes, iniciativa da Central 3 e da Apoia-se. Não esqueçam, em agosto, o que vem depois chega na podosfera. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, espectadores e espectadoras do Lado B, e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024. Eu sou Caio Belandi, direto do seu estúdio. Este é o Lado B do Rio 331, chegando aqui no YouTube e também no feed de podcasts. Para quem já estiver no YouTube, ver se é assinante do canal, deixar o like, ativar o sininho, comentar para engajar, enfim, todo aquele trâmite para o algoritmo entender que você gosta do Lado B, né? Não adianta só assistir. Então você precisa dizer que gosta, dar o like, assinar, ativar a notificação, enfim, tentar driblar o algoritmo. Hoje o time está completo novamente, com a volta do Fagner aqui na mesa, o Daniel Soares também aqui comigo no Sau Estúdio e, claro, Luara Ramos via internet. Também está com a gente aqui no Sau Estúdio Yuri Moura, professor, gestor público, atualmente deputado estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro e candidato a prefeito da cidade de Petrópolis. Yuri, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos bater um papo aí sobre Petrópolis. Valeu, obrigado por estar aqui. Acompanho há muito tempo lá do B, estou feliz de estar com vocês. Fagner, boa noite. Temos aí mais um 7 de setembro vindo, né? E aí os fascistas estão preparando aí os seus chiliques, né? Sempre tem. Os milicos vão desfilar, né? Mostrar aquela força militar. Braço forte, meu amigo. E a gente, leve. Pois é, e a gente tem o Grito dos Excluídos aí fazendo 30 anos. São os movimentos sociais, pastorais católicas que organizam atividades em várias regiões do país. E esse ano, sob o mote Todas as formas de vida importam, mas quem se importa? Queria saber o que você, que é um patriota, espera desse 7 de setembro. Bem-vindo. Espero ficar mais velho, em primeiro lugar. O homem nascido em 7 de setembro. Isso é o que acontece todo ano na minha vida. Eu queria falar sobre isso, cara. Foi bom você tocar nesse assunto, porque muita gente, na verdade, nem conhece, né? Não sabe nem o que é o Grito dos Excluídos. É uma movimentação que acontece há 30 anos e é muito importante que a gente fortaleça, esteja sempre nas marchas e que acontece em quase todas as capitais ou em todas as capitais. Aqui no Rio, a concentração vai ser ali, como quase sempre a partir das 10 da manhã, ali na esquina da Rua Uruguaiana com a Presidente Vargas, e a marcha vai ser até a Praça Mauá. E é importante a gente ir, porque é um movimento, né, dos movimentos sociais, e o movimento social existe para isso, para pressionar governo, para cobrar melhorias, para cobrar as reformas que o Brasil tanto precisa e também para fazer a formação política do povo, né? Então, se você é trabalhador, né, se você não vive de renda, se você não faz parte da elite dominante do país, aí do 0,5 que dominam o país financeiramente, você tem meio que um pouco de obrigação de colar nos movimentos, né, do Grito dos Excluídos, que acontece no próximo dia 7. Então, é convidar todo mundo. É meu aniversário, né, como falei, então eu ainda tenho esse fator que às vezes, quando vou, os anos que vou, acabo comemorando de alguma forma também o meu aniversário no meio do povo, né? Então, quem puder colar no sábado, a partir das 10 da manhã, ali na Uruguaiana, vai ser muito bem-vindo, porque, como diz o Frei Beto, né, governo é igual feijão, só funciona quando bota pressão. Então, a gente tem que pressionar para as coisas melhorarem. É isso. Daniel, boa noite.
O Produto Interno Bruto, né, o PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos pelo Brasil, avançou 1,4% no segundo trimestre de 2024, na comparação com os 3 meses anteriores. O valoroso IBGE identificou altas de 1% no setor de serviços e 1,8% na indústria, compensando a perda de 2,3% da agropecuária, ou seja, o agro caiu no período e os serviços e indústrias subiram. O crescimento foi acima do esperado pelo tal do mercado, que eu não sei quem é, não foi o Walter. E esses números colocam o Brasil na terceira maior alta entre todos os países do G20 no período, atrás apenas da Indonésia e da Índia. E aí, Dani, os colunistas da grande mídia, a gente viu aí, né, eles não sabem o motivo, um disse bem claramente, o título dele, não sabemos o motivo. O cara é colunista, especialista, ele é economista. Faz cara de inteligente, cara de inteligente. É a mão invisível. Pois é. Deve ser a mão invisível. Ele tem, sei lá, quem... Mestrado em Harvard. Universidade gringa lá de economia. Harvard. E o cara não sabe, não entendeu. Beleza. Ele sabe fazer boa cara de inteligente. Eu li o artigo inteiro, é pior do que o título. Pois ele cuspiu vários... Não vou dizer quem é. Ele cuspiu vários números lá. Que esse é muito bizarro. E aí, outros, né, preveem que vai piorar também. Não, tá legal, mas vai piorar. E enquanto isso, o governo vai dando boas respostas na economia, pelo menos no macro, né, Daniel? Queria te ouvir sobre isso. Você que é o economista do povo. Eu tenho batido muito nessa tecla, os índices macros têm sido bons, né, do meio do ano para cá, os que foram divulgados. No ano passado já tinha tido um PIB acima de 3%, mas tinha aquela questão de ter sido puxado pela agropecuária, né? Então a grande novidade desse dado do segundo trimestre, que foi de 1 e pouco aí, mas no acumulado de 12 meses em relação aos últimos 12 meses ele passa de 3%, continua passando dessa marquinha mágica aí, né, dos 3%, e descolado do agro. Sinal de que a indústria tá dando uma resposta, se recuperando depois de um longo processo de perda de importância relativa da indústria, de desindustrialização. Você falou aqui recentemente, inclusive, sobre capacidade industrial. Exatamente. Saíram novos dados hoje também, acho que a CNN chegou a repercutir, de aumento do investimento na indústria, né, que é sinal de que se a indústria está crescendo, ela finalmente está conseguindo, depois de 10 anos aí, com uma pandemia no meio, né, preencher essa capacidade ociosa provocada pela grande crise a partir de 2015, depois pela pandemia. Então, na medida do momento que ela começa a crescer e ocupar essa capacidade ociosa, começam a ser necessários novos investimentos. A fadinha da confiança apareceu no E aí eu ia chegar nessa, a fadinha da confiança, né, que desde 2016 esse podcast fala, né, de que você reverteria a crise econômica com um choque de confiança, removendo os problemas que eram o governo do PT, um governo de centro-esquerda, né, automaticamente um governo que demonstra responsabilidade fiscal e austeridade e tal, recuperaria a confiança dos empresários. Mas quem diria que austeridade, corte de custos e uma economia, uma bola de neve, né, que você ia criando, cortando salários, cortando direitos dos trabalhadores, diminuindo a capacidade de consumo da população, aprofundaria uma crise econômica, né, ao invés de recuperá-la. E a partir do momento que você tem um governo, depois de 20 meses, né, um pouco mais de 1 ano e meio, aumenta o salário mínimo acima da inflação, que fez mal ou bem alguma reposição salarial de servidores e que evita, né, tenta fazer uma recomposição, algum equilíbrio fiscal pela recomposição de receita, ao invés de apenas corte de gasto, né? Houve algum corte de gasto, mas houve uma tentativa muito de recuperação via receita, gerou os memes do Tachad, né, que nós falamos aqui no mês passado. Quem diria que nesse governo o consumo se recuperaria, ativaria a indústria estaria investida, e o índice de confiança dos empresários, saiu uma notícia aí no início da semana que está aumentando, pela primeira vez em 11 anos, é o maior aumento do índice de confiança. Então não é fadinha, né? E é engraçado que tudo isso que eu falei aqui foi colocado no editorial do Globo de hoje, dizendo que o crescimento é boa notícia, mas é fugaz. Ou seja, cresceu, mas vai cair. Logo vai dar errado. E ele fala que das coisas erradas que o governo está fazendo. E tudo que ele fala de errado que o governo está fazendo é esse aqui que eu enumerei, né? Que é aumento do salário mínimo, recomposição salarial dos servidores e evitar, eles chamam de gastança, né? Que é evitar o corte de gastos e a fúria fiscal, né? O apetite fiscal é recompor as receitas que foram sendo dilapidadas aí nos últimos anos. Então, o editorial do Globo, como diria o velho Brizola, né? Ele é bastante educativo, né? Você vê onde ele tá aqui e você faz o contrário, basicamente. Ele meio cita os problemas dando a solução, né? Se contradiz. Lu, você quer uma parte antes do seu boa noite, né? Quero, já vou entrar aqui então antes dá seu boa noite pra poder comentar.
Vocês viram uma peça legal que o governo soltou justamente sobre isso, sobre a economia, né? Esses dados da economia. É um vídeo meio TikTok, assim, com uma pessoa falando, uma mulher falando, e aí atrás passando umas imagens. E aí ela começa, assim, aquela coisa clássica dos Reels, do TikTok que a gente vê, de com quantos anos você descobriu que fazer as unhas também ajuda o PIB a crescer? Uma coisa mais focada em serviços. É um vídeo muito bom. Então, assim, a gente que direto comenta aqui a comunicação do governo, eu acho que é um grande acerto, assim, vi muita gente compartilhando e achei bem legal, assim, tanto do roteiro, né, a forma também como foi colocado, meio TikTok, assim, achei bacana. Inclusive Mas é isso. Inclusive esse setor Diga. de beleza, eu lembro que durante a crise do pós-Dilma, né, foi o setor, um dos poucos setores que apresentou crescimento, né? Setor de beleza, né? Cuidado, estética, essa coisa toda aí. É um setor que mesmo no momento de crise, porque é isso, assim, as pessoas... E é bacana que toda comunidade tem um barbeiro, uma manicure... E a coisa dos serviços também, né? Exato. Então, é uma coisa popular. Pois é. E até, respondendo a esse tema... Outro dia, na rede social, alguém falou sobre a percepção, né? Até o Globo acho que fez também, no Valor Econômico, alguém fez, mas a economia tá boa, mas a percepção não tá tão boa assim e tal. E aí acho que é a ressalva que a gente faz, né? Não tá bom ainda, né? Tá melhor, tá caminhando, eu acho, a gente já deu aqui uma estatística reveladora é que a maior parte dos empregos criados pagam menos de 2 salários mínimos. Pois é. Então, tipo, você tem uma recuperação do emprego, as pessoas estão conseguindo comer o mínimo, viver o mínimo, mas ainda não estão vivendo bem, não melhoram a vida. Né? Saem da lama, mas não conseguem fazer nada além. E a receita, o que acho que o que a gente fala aqui, né, e que a gente tira desse dado, é que a receita é essa. É a mão visível do Estado ajeitar para a coisa andar. Está mais do que provado. Antes de iniciar o papo com o nosso convidado, eu queria deixar aqui a nossa solidariedade, né, ao Leonel Querino, Leonel de esquerda, candidato a vereador do Rio de Janeiro pelo PT, que foi agredido de maneira covarde pelo bandido do Rodrigo Amorim, né? A gente deseja boa recuperação ao Leonel, falamos com ele aí recentemente, com a equipe dele via Instagram, já tá se recuperando, já tá melhor, a coisa foi bem feia, assim, foi uma agressão muito covarde, e a gente espera que o Rodrigo Amorim, que é um dos rostos mais conhecidos, assim, do fascismo carioca, né, do berço do bolsonarismo, como a gente costuma dizer. A gente espera que ele pague de alguma forma, seja banido, né, do debate público, para não dizer outras coisas, né. Teve uma candidatura impugnada agora há pouco, né, por uma ação do PSOL, inclusive, relativo ao caso da Beni Brioli ainda, né, mas vai responder também pelo caso do Leonel. É um cara que, assim, tá solto e no debate público e vivo, é um absurdo, né? Enfim. Então, um abraço aí pro Leonel, a gente espera falar com ele aí em breve. Um dos melhores vídeos de campanha que eu vi até agora na rede social é do Leonel, inclusive. Acho que eu mandei até no grupo. Eles entram correndo assim pra pedir. Cara, é muito bom esse vídeo, é um meme cara. Que tem que sai correndo, parece que tem acontecido alguma coisa na rua, né? Muito bom esse vídeo. Bem, tem uns recadinhos que você já conhece, né? Se você não conhece, tá chegando agora, vai conhecer. Os últimos dias para responder a pesquisa com ouvintes do Lado B. A gente precisa muito que vocês participem. A gente quer ouvir vocês. A gente quer entregar um programa melhor, apurar aqui o que a gente tem de bom, maximizar os nossos resultados, né, Daniel? E melhorar o que a gente tem de ruim, enfim, que a gente quer que você indique pra gente também o que a gente pode melhorar. Pra gente é fundamental, e não só quem é ouvinte regular, apoiador, aquela galera que é mais hard, a gente também quer saber de vocês, óbvio, mas aquele ouvinte que ouve de vez em quando, dependendo de quem é o convidado, de quem é o tema, do dia, pessoa que já ouviu, ouvi uma vez só e tal, mas assim, que a gente quer saber de todo mundo, até porque a gente não tá retendo também, enfim, a gente precisa que vocês percam aí uns minutinhos, 2 minutinhos, 3 minutinhos, é rápido mesmo, no Google Forms, então o link é bit.ly/pesquisa lá do B do Rio, mas a gente vai facilitar, vai colocar aqui na descrição, tanto no Instagram, quanto no Instagram não, no YouTube, também tem no nosso Instagram, tem um link lá, enfim, a gente convida vocês a participar, vai estar na descrição do episódio, enfim. Compartilhar também, né? Depois que você responder, compartilha lá com aquele grupo de ouvinte, aquela galera, aqueles amigos que você já mandou pro lado B, o lado B para ouvir e tal. A gente também precisa de você na disputa pelo prêmio Melhores Podcasts do Brasil. O lado B do Rio concorre na categoria Assuntos Diversos.
Você pode votar todo dia, um voto por categoria por dia, até o dia 15 de setembro, ou seja, daqui a pouco. Só ir lá no site premiompb.com.br, MPB, né, sigla de Melhores Podcasts do Brasil, e fazer o cadastro e votar lá na gente todo dia. A gente super agradece também. A gente já falou aqui que a gente não tá concorrendo para ganhar prêmio, mas enfim, pra gente é legal, pro mercado entender, enfim, pra gente entender o mercado, quem é que tá com a gente ali, quais são os podcasts da casa, inclusive na Central 3 tem outros podcasts concorrendo em outras categorias, então a gente também convida vocês a participar. E por fim, a gente pede sua ajuda financeira, quem puder ajudar, considerar se tornar apoiador mensal do Lado B pela orelo.cc/Lado B do Rio. R$10 por mês, no cartão ou no Pix, você já ajuda o Lado B a cobrir os custos de produção. E com R$20 você pode entrar no Conselho Editorial do Telegram, grupo onde a gente conversa com nossos apoiadores e apoiadoras. Inclusive, a gente colocou lá essa semana o próximo entrevistado do Lado B Revista. Então, o pessoal que está lá já sabe quem é, vai ao ar em breve. Então, a gente conta com vocês a partir de R$20 por mês para ajudar a gente a preparar os programas. E caso você não queira ou não possa ser um apoiador mensal, você pode fazer o Pix para ladobdorio@yahoo.com. E aí, quando e de qual valor você quiser, os ouvintes fora do Brasil que querem ajudar a gente, pode entrar em contato com a gente aí pelas redes sociais, que a gente informa as contas do Lado B para ajudar pelo aplicativo TapTapSend, que é um aplicativo de transferências internacional, tá bom? Tem mais divulgações a fazer, mas a gente não vai fazer agora não, nas próximas semanas vocês vão ter aí novidades. Vamos ao que interessa. Yuri, eu tentei fugir de começar pelo óbvio. Eu acho que é o óbvio, para falar de Petrópolis, né? Infelizmente, são as tragédias climáticas, né? É uma cidade que é nacionalmente conhecida, né, por problemas em relação ao clima, habitação e tudo mais. E também é um pouco óbvio porque a sua atuação como deputado na Alerj foi bastante notável no que diz respeito à criação e coordenação da Frente Parlamentar de Prevenção às Tragédias e, enfim, não é por acaso que um deputado como você, com base em Petrópolis, tenha esse desafio, né, lá na Alerj, de estar por dentro dessa política. E aí eu queria saber como é que você está avaliando a cidade de Petrópolis agora, né? Como é que está o atual panorama de Petrópolis nesse combate, né? Não só na questão da sustentabilidade, mas também da habitação, né? Para tentar, enfim, diminuir os danos, né? Salvar vidas, principalmente. E quais são as saídas que você vê para Petrópolis nesse tema? Não, primeiro entender que o que Petrópolis vive é uma crise que várias outras cidades vivem pelo mundo. A gente tem a crise climática, que é muito falada na imprensa, o capitalismo tenta sequestrar essa pauta o tempo todo, mas o problema não é só a emergência climática, é que essa emergência climática encontra crise urbana. Cidades que não estão preparadas e que possuem uma desigualdade social absurda, tá aí o racismo ambiental, tá aí tudo isso que a gente discute, e que quando vem essa emergência climática, a cidade ela se torna um lugar extremamente vulnerável. E aqui no estado do Rio a gente está falando principalmente de região serrana, Costa Verde, Baixada Fluminense e até mesmo a região dos lagos, que são as áreas mais expostas a questões geológicas e hidrológicas. O governo federal fez um estudo recente que tomou até como base para poder orientar o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que tem uma vertente para contenção de encostas, macrodrenagem e tudo mais. Ele viu que mais de 1.500 cidades possuem áreas de grande vulnerabilidade. E na região serrana do Rio, você tem, dentre as 10 cidades mais vulneráveis do estado, estão ali 3 cidades da região serrana do Rio: Petrópolis, Friburgo e Teresópolis. Na minha cidade hoje, 70 mil pessoas moram em algum tipo de risco. É uma cidade que tem 280 mil habitantes. Mas se você for pensar assim, dos milhões de habitantes da Baixada Fluminense, você vai ter também uma alta vulnerabilidade a qualquer tipo de tragédia, principalmente inundação, enchente, deslizamento de terra. Então, não dá mais para discutir isso sem entender que é um sistema que é desumano, um sistema que não é sustentável, um sistema que não se preocupa em manter minimamente uma relação com a natureza na sua proposta de desenvolvimento. Segundo, os governos não estão preparados para poder garantir política pública e serviço público para que essas pessoas não fiquem expostas. Então, infelizmente, a tendência, se nada for feito, é que mais pessoas morram, percam o pouco que têm, e sejam aí totalmente vulnerabilizadas e resilientes, se der tudo certo, perante as tragédias que a gente vai encontrar.
Então, assim, não tem outra alternativa senão investir muito em infraestrutura e investir muito em política habitacional, coisa que não está acontecendo. A gente, pela Frente Parlamentar de Prevenção às Tragédias da Alerj, que é a primeira vez na história da Alerj que tem um mecanismo para discutir isso, para organizar, nós fizemos um levantamento dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. E a gente percebeu que desses 92 municípios, 90% investe menos do que 1% em defesa civil. Ou seja, não estão preocupados com a capacidade de resposta se o rio encher, não estão preocupados em mitigar os danos caso tenha algum deslizamento de terra, e a gente percebe que mais gente pobre, principalmente preta, vai morrendo por conta da ineficiência. E aí você pode juntar um monte de coisa nisso. Especulação imobiliária. A região serrana é o marco disso. Sim. A gente é vendido aqui na cidade do Rio de Janeiro, para os setores mais abastados da sociedade, para gente rica, bacana, como um novo bairro do Rio de Janeiro. O refúgio da Serra Fluminense. Assim, cara, o cara que tem dinheiro para morar em Petrópolis, Teresópolis, Areal, Friburgo, qualquer cidade nossa lá, ele consegue fazer uma piscina com borda infinita. Sim. O cara que é ferrado, fudido, pobre, ele vai morrer debaixo dessa barreira, porque ele não consegue ter solução de engenharia para morar em cima do morro com uma piscina de borda infinita. Ele não consegue nem fazer a orientação do esgoto que ele e a família dele ali produzem todo dia. Então, assim, o quadro é muito grave. Encontra outro problema, que é a privatização do serviço de abastecimento de água, de tratamento de esgoto. Essas concessionárias todas, e aí o Rio está percebendo o que foi a venda da SEDAI agora. Né? Essas concessionárias todas, elas investem muito para ampliar a rede de abastecimento e mesmo assim não abastecem direito. Sabe com esse problema há bastante tempo, né? Que é a Águas do Imperador antiga. Exatamente, que é do Grupo Águas do Brasil, que é a Águas de Nova Friburgo, que Águas do Rio. Águas do Rio, Águas de Niterói. Eles estão, sei lá, águas daquela lagoa lá mais para cima de Jur, me lembra? E deputado, esqueceu. Porra, deputado. Aquela Jurutunaína, uma coisa assim que esqueci. Vou lembrar, gente, desculpa aí, povo fluminense, mas vou lembrar. Mas enfim, eles estão em vários lugares e o que os caras fazem? O que dá dinheiro pra eles é aumentar o número de consumidores pra poder empurrar tarifa, empurrar taxa, um monte de coisa. O tratamento de esgoto não dá dinheiro pra eles. Então, vem o Instituto Trata Brasil, que é uma parada deles mesmo, né, dos próprios concessionados, e vem falar, dizer, a gente tá melhorando. Então, junta especulação imobiliária, falta de saneamento básico, falta de política habitacional, porque a gente fica sempre dependendo de grandes conjuntos, né? O Minha Casa Minha Vida é muito importante. Eu fiz audiência pública sobre Minha Casa Minha Vida na Alerj e defendo muito, só que assim, cara, não vai resolver. Juturnaíba. Me lembra. Juturnaíba. Desculpa, gente. É difícil. Então, isso tudo gera essa culminância de ter gente no meio dessa crise urbana e climática que envolve falta de política de moradia e serviço público. O problema eu não tô vendo hoje, para além dos esforços do governo federal, que ainda são insuficientes, mas são grandes, só a minha cidade vai receber cerca de 70 milhões para contenção de encostas, eu participei desse processo, mas assim, várias outras prefeituras perderam prazo para apresentar projeto, prefeitura que não tem corpo técnico para isso, prefeitura que não tem prefeito que se importa com isso, porque é obra debaixo do chão, é obra preventiva, ninguém vê aquela coisa toda. Então, assim, tá faltando mesmo uma cultura de entendimento do momento que a gente vive no mundo e do caos que a gente vai enfrentar por conta da crise climática e da crise urbana. Então, tento ser uma voz ali na Assembleia. Fico muito preso e sou feliz por isso, né? Porque levo muito só a situação da minha cidade. Mas, assim, digo pra quem tá nas outras cidades da região metropolitana, porque Petrópolis hoje é a região metropolitana, né? E acho que pode servir, inclusive, de modelo, né? Porque se você conseguir aplicar numa cidade que tem um problema... alta vulnerabilidade. Exato. Você serve de modelo. A gente aprovou uma lei lá que é a lei da cidade esponja. Aí depois o vereador, meu companheiro William Siri, trouxe aqui pro Rio, aprovou também. A Isa lá de Macaé também aprovou. E a Bia Bogossian de Três Rios também aprovou. E o André Siciliano fez uma coautoria comigo, o Andrezinho Siciliano, na Alerj. Todos pegaram o meu texto, que eu aprovei em Petrópolis, que é o que é a cidade esponja. É uma concepção chinesa, né? Os comunistas sempre trazendo soluções. de entender que a cidade não pode brigar com a água da chuva. Ela tem que absorver. São jardins filtrantes, são valas que vão permitir a prevenção de alagamento, teto verde, praças inundáveis. Você pode ter um custo muito menor do que grandes obras de contenção. Muito menor. Tô tentando ser uma voz para isso. Fagner. Bom, deputado, importante você falar sobre essa questão. Enquanto você falava,
me veio à mente uma conversa, né, que a gente que está ali batendo papo com pessoas de esquerda, com parlamentares, com assessores, a gente sempre ouve muito aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro tem uma questão no chamado leste fluminense, né, que é ali região de Maricá, Maricá, Itaboraí, Niterói, São Gonçalo, aquela região toda ali, Tanguá, Saquarema. né? Ali tem uma prefeitura que há muito tempo tem uma experiência de esquerda, que é a prefeitura de Maricá, né, que vem tentando, de alguma maneira, exportar a experiência do que aconteceu em Maricá para os outros municípios. Em São Gonçalo, o Dimas Gadelha perdeu na última eleição por 1% dos votos, né? Tem Itaboraí, tem Niterói também e tal. E aí, eu queria perguntar para você, trazendo essa questão da exportação da experiência, você falando agora sobre as questões que são comuns aos municípios ali dessa região da região metropolitana, mas também região serrana, né? Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, Areal, todas elas foram muito destruídas naquela chuva de 2011. Eu fico perguntando se existe algum tipo de interlocução. Obviamente que vocês não são governo ainda, né? Infelizmente, mas você não é o único candidato de esquerda que tem na região. E aí eu queria saber se existe algum tipo de conversa, algum tipo de intercâmbio no sentido de construção conjunta de cidades, dessas soluções que são necessárias. Enfim, a gente está falando aqui de questão climática, mas serve também para outros Moeda temas. social, outros tarifa temas. zero. Exatamente. Cara, eu acho que assim, a esquerda nacionalizou muito o debate dela. E isso abriu espaço, inclusive, numa contradição, porque os maiores movimentos populares do Brasil, eles disputam território. Se você for pensar o MST, e o MTST hoje, que está muito incluído na reforma urbana, é a reforma urbana, do nosso companheiro Guilherme Boulos lá e de tantas companheiras que constroem lá, você percebe que, infelizmente, nos últimos anos, a esquerda só discutiu a questão nacional. Inclusive, a própria política de alianças do PT, e aí, sim, não é uma crítica avulsa, é uma análise aqui, né, um elemento, né, se preocupou muito com o projeto nacional, que é uma proposta. E a gente foi perdendo a capilaridade dos municípios. Não à toa, quando a gente sofre o golpe contra a Dilma, aquele congresso que estava formado ali, ele vem da onde? Ele vem das disputas locais, são ex-prefeitos, os caras preocupados com a votação deles. O Congresso agora tá parado por quê? Tá todo mundo preocupado com a eleição municipal, meu amigo. São 5.570 municípios. E assim, você vai em qualquer comunidade, igual a gente brincou aqui, que tem, barbeiro, manicure, esses serviços assim de estética e de cuidado, mas toda comunidade tem uma escola, muitas igrejas, e às vezes ali o espaço tomado pelo poder paralelo, milícia, tráfico, essa coisa toda, ilícitos, né? Aí eu te pergunto, assim, quando a gente faz uma política só voltada para a questão nacional, como a gente constrói o território? Se a gente não constrói comunidade, como é que a gente constrói massa? Como é que a gente se envolve com os trabalhadores? Como é que a gente trabalha as pautas interseccionais na vida das pessoas? Porque a igreja faz esse trabalho, né? Seja o terreiro ou a igreja neopentecostal. Os templos fazem esse trabalho. Então, assim, essa retomada do território para mim é muito importante, e por isso que eu tento também fazer um debate de municipalismo na esquerda. E aí é fundamental o que você falou. Eu fui do PT, eu fui presidente do PT, candidato a prefeito pelo PT, fui assessor de um monte de gente do PT, fui delegado nacional do PT e hoje estou no PSOL. Fui líder do PSOL na LERJ, sou presidente da Federação Estadual PSOL e Rede. Então, assim, e percebo que são poucas as experiências que a gente consegue apresentar e falar assim, cara, isso aqui é o modo de governar as cidades pela esquerda. Sim. O PT discutia isso nos anos 80, né? O modo petista de governar as cidades, tinha cartilha. Eu cresci no PT com isso, assim. Aí agora, estamos vendo essa retomada. O próprio pessoal fez direito à cidade, direito ao futuro. Eu participei em São Paulo de um negócio bacana lá, da rede de cidades e tal. Só que assim, a gente não consegue ver isso na execução. Porque eu estou enfrentando lá um candidato que foi prefeito 4 vezes do PSB. Cara, não tem tarifa zero, não tem moeda social, não tem médico de família, não tem nada de microcrédito. E assim... O que aconteceu? O que diferencia essa administração das outras? Da velha política, assim. O que aconteceu, meu irmão? Então, e dá pra fazer, cara. Dá pra fazer, assim. Inclusive, a gente tem debatido isso, né? Alguns dessas pautas, a direita está fazendo. Os prefeitos de direito tarifa zero, por exemplo, os ônibus com... Mais de 180 cidades no Brasil. Tem um monte de partidos, inclusive, do PL, por exemplo, no caso de Itaboraí. Que é do PL, é um bolsonarista que entrou com a ajuda da Quaquá, exatamente, e que falou assim, não, a gente quer fazer aqui também. Faz lá de uma maneira cara, empresário de ônibus defende tarifa zero. Pois é.
Eu não sou amigo de empresário de ônibus, nunca quero ser na minha vida. Mas, pô, eu conversei com um cara que existe isso, tá? Ex-empresário de ônibus. Ele falou assim, cara, a gente já recebe subsídio e eu tô numa perspectiva de olhar o que tá acontecendo no mundo e no Brasil e acho que a gente tem que fazer o seguinte, meu irmão, tarifa zero vai garantir que o sistema evolua mais e eu vou começar a ganhar dinheiro com outras coisas. O cara me deu um exemplo assim, eu vou vender, sei lá, água, vou botar uma geladeirinha de água dentro do ônibus, né? Porque o capitalismo, ele vai indo embora, né? Mas eu não tô preocupado com isso, eu tô preocupado da turma poder entrar no ônibus e ter direito à cidade. O ônibus é pago, só que ele é pago no... Exato, só que hoje você pega assim, todo mundo que tem carteira assinada, quem é que paga a passagem? Vale transporte. O empregador, o Vale Transporte. Toda cidade tem subsídio para empresa de ônibus, que é mesada, porque não tem tarifa zero, então para mim é mesada. E outra coisa, toda cidade recebe 50% do que é arrecadado de PVA. Em Petrópolis são 200 mil carros emplacados, contando particular e outros carros assim de trabalho, né? Trator, essa coisa toda. Quase um carro por pessoa, né? Bom, absurdo. 170 mil carros particulares contando moto. O que eu vou fazer? Eu vou criar um fundo que eu vou pegar tudo isso. O subsídio, o dinheiro que os empregadores pagam pro Rio Card e vou pegar esse dinheiro do IPVA e vou tacar lá e vou fazer tarifa zero. Sem contar o subsídio público ao transporte privado, né? Via arruamento. Né? Fora isso, né? As benfeitorias para que a empresa possa lá botar a operação dela. Então, assim, dá para fazer, cara. O que não dá problema é que os caras, né, faz a relação antes da campanha, né? Aí depois chega lá na frente e não consegue, né? O problema é esse, é o financiamento de campanha por fora. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Quer aprender ou treinar o seu inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça o WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Tô ouvindo vocês falar e tô pensando lá na pesquisa que a gente comentou hoje cedo, o Caio. Eu ia até comentar aqui no início, mas não quis me estender. Até seria legal ouvir o Yuri, não sei se você viu, Yuri, sobre essa pesquisa de que boa parte dos municípios brasileiros, a maior parte, né, de municípios menores, inclusive, faz essa comparação também na matéria do Poder 360, não tem candidatos de esquerda. Mas, ao mesmo tempo, também, se a gente for pegar quem são os candidatos de direita, com quem eles se relacionam, a gente acaba tendo que puxar também, né, essa pergunta de, tá, mas como é que o governo federal chega no interior, mas um partido como o PT, que já esteve 5 vezes no governo federal, não chega no interior, né? Eu acho que essas são algumas questões, mas eu fiquei muito interessada no seu projeto de caravanas das cidades, é esse o nome? Isso aí. Isso aí. Já que você fala uma perspectiva municipalista, assim, falar um pouco pra gente o que é esse projeto, né? Como é que é feito esse diálogo mais direto com a população do interior do estado e o que você já pode aprender, assim, até pra campanha agora, municipal, ou então do seu mandato também, né, no seu trabalho lá na Alerj. Cara, acho que a primeira coisa é a gente entender que a dificuldade de poder se conectar com a grande massa da população é por falta de uma pedagogia política mesmo, assim, cara. O cara vê um político, ele, infelizmente, a maioria não diferencia o que é um vereador, do que é um prefeito, do que é um deputado, do que é o presidente, assim. É uma coisa meio abstrata, né? Então, quando a gente faz a caravana das cidades, que bota gabinete de rua, que sempre tenta pegar umas 2, 3 pautas ali do município para poder reverberar na Alerj, dar voz, a nossa ideia não é conseguir resolver todos os problemas. Eu até queria, mas não vou. Eu sou um deputado de oposição do PSOL, né, num governo canalha, que é o governo do Cláudio Castro, assim, né? Ninguém vai me atender para resolver o problema daquela cidade, né? Nem tem dinheiro porque eles quebraram o Estado. Venderam a SEDAI e quebraram o Estado. Mas, assim, você consegue dar uma
fortalecida nas lutas dos movimentos sociais que estão ali, e você consegue reverberar esse tipo de causa dentro da Assembleia. Então a gente percebeu que, infelizmente, a maior parte dos parlamentares, seja na Câmara Federal, os 46 deputados federais do Rio, ou os 70 deputados estaduais, a maior parte é da capital. Existe um debate no estado do Rio de Janeiro de um capitalcentrismo, né? De um eixo ali Rio-Niterói, o que tá tudo bem, né? Já morei no Rio, trabalhei aqui várias vezes, estou trabalhando de novo agora, descendo e subindo a serra, amo o Rio de Janeiro, mas o estado do Rio não é só isso, né? Então, assim, o estado do Rio de Janeiro ele é muito amplo, tanto que se você for avaliar os últimos governadores, com todos os problemas que a gente teve com eles, muita gente veio de uma pegada de interior, né? Sim, tipo, pezão, garotinho e tal. E o Eduardo Paes sempre teve uma dificuldade, inclusive, para se interiorizar. Teve até um governador de fora do Rio. Dois, né? Porque o Castro também. É verdade, o Castro também não é daqui. São dois que caíram, né? Abriram a tampa e os caras emergiram. Então isso tem a ver porque, assim, cara, eu fui em Itaperuna recentemente nessa coisa que a Luara falou. Conheço bem. Itaperuna? É minha família toda de lá. Eu é sou outro, de lá. Cara, é outro estado. Esquece. É outro estado. Eu brinco assim com o pessoal, Juiz de Fora é mais Rio do que Minas. E Três Rios é mais Minas do que... Itaperuna, inclusive, é do lado de Minas Gerais. É muito mais Minas Gerais que Rio de Janeiro. A gente fala... Cidade quente, hein? O itaperunense, quando chega no inferno, pede cobertor. Porra, doideira. Eu falo com propriedade porque sou de lá, então eu tenho direito de ter lugar de fala. Tu que tem família lá, quanto tempo a gente demora pra chegar lá, vindo do Rio? Vindo daqui pra lá, são entre 5 horas e meia e 6 horas. Doideira, meu. Juiz de Fora 2 horas e meia. É isso. Não, lá é muito mais Minas Gerais. As pessoas lá falam como mineiro. Como ali é colado na zona da Mata Mineira, né? O Rio Muriaé que banha a cidade, então... Não, a forma como as pessoas convivem... É que eu moro numa cidade que ela é uma contradição, tem uma disputa da identidade. Ao mesmo tempo que a gente é cidade imperial, a gente é uma cidade operária, cara. Até todo mundo lá que ostenta sobrenome alemão, italiano, que eu também tenho Lucas e Cariús, né? Porra, super alemão, né? Mas assim, todo mundo que tem, cara, eu falo assim, eu sou professor de história, né? Eu falo assim, galera, olha só pra falar com vocês que o sobrenome de alemão de vocês era tudo fudido, tá? O cara veio pra cá pra trabalhar no campo, ou trabalhar na cidade, ou pra ficar lá, meu irmão, criança trabalhando na indústria têxtil de Petrópolis. Eles não saíram da Alemanha pra pegar pra passar o verão. Mais fácil o sobrenome português ser, né? Não, e lá é agricultor. Lá tem português, tem libanês, lá tem umas 6 etnias, assim, tirando o que é abafado, que é o povo negro e o povo indígena, que foi quem construiu de fato a cidade, né? Os puris e tal, o povo negro. Então, assim, eu falo assim, cara, que a gente é imperial, mas a gente também é operário. E ao mesmo tempo a gente é muito perto da capital, 60 quilômetros do Rio de Janeiro, e tem uma perspectiva provinciana de interior, uma cidade que se apresenta como conservadora, mas que a gente fura a bolha também, né? Porque eu fui o vereador mais votado e o deputado estadual mais votado e tô perto aí de conseguir um outro feito. Mas assim, é uma disputa recorrente pela identidade. Deixa eu só, antes do Dani fazer a pergunta dele, só pra dar a notícia, fazer uma servição aqui que a gente já tinha feito, né? E eu não falei com a Luara, é a pesquisa do portal Poder 360, que, enfim, portal inclusive bastante complicado, mas a pesquisa parece ser séria, a estatística, né? Sinalizou que pela primeira vez em 20 anos, os partidos de esquerda não disputarão mais da metade das eleições para prefeito no país inteiro, né? 51% dos municípios não tem nenhum candidato filiado aos partidos de esquerda disputando a prefeitura, que é uma ausência que cresce conforme diminui a população das cidades, ou seja, é maior nas cidades menores. E o patamar é o mesmo de 2000, ou seja, antes da primeira eleição do Lula, e vem diminuindo desde 2016, né? Com um golpe em Dilma. Enfim, era o que a Laura queria falar. Acho que é um pouco que a gente está falando aqui sobre essa falta de capilaridade, sobre como o debate sobre município, sobre território, a gente foi perdendo isso, né? E eles estão, enfim, se aproveitando. Dani. Yuri, a gente falou dessa imagem de Petrópolis, né, vendida para a capital, né, cidade imperial, uma cidade que você vai, o pessoal te comprar uma casa, para ser sua casa de veraneio na serra, com piscinas de borda infinita e tal, e essa é muito a visão ali do centro, Petrópolis, que é a parte da cidade mais, é na borda do município, né, a parte da cidade mais próxima da capital, 60 quilômetros, você falou, e o distrito ali de Itaipava, que é seguindo um pouco a estrada que segue para Minas Gerais. Entretanto, o município é bem grande e tem uma área rural grande e até com dificuldade de acesso, né? Muita estrada tem lugar com estrada de terra e tal, que tem uma produção agrícola importante, né? Tem a área do Brejal, a área da Posse. Então é um município que é área de veraneio, que é o município imperial, do Museu Imperial, mas também é um município agrícola e que nas áreas urbanas, de franja urbana, também tem muita favela. Queria saber quais as propostas, né, que você apresenta para essa população que acaba sendo também a população que acaba tendo muitas vezes um voto mais conservador, né,
na cidade e não conhece, e mais propensa também, não, mas vulnerável, né, ao clientelismo e aquilo tudo que a gente conhece. A proposta para a área rural e para as áreas de favela em Petrópolis. É engraçado que hoje o centro de Petrópolis, ali em torno do centro histórico, né, onde a cidade foi fundada, ela corresponde a 17% do nosso território. Mas o adensamento é bizarro, porque 60% da população está naquele entorno. E é onde estão as maiores áreas de tragédia. Quando você pensa assim, Morro da Oficina, Alto da Serra, Quitandinha, onde caiu tudo em 2022, né? A gente teve aí 250 mortes, quase. É tudo muito perto do centro, porque inclusive é a parte que é mais vale do ponto de vista da geografia. Isso é um estudo do doutor, professor Manuel Fernandes do Couto, que é professor de geografia aqui da UFRJ, um petropolitano, um cara que entende muito disso, né? E é onde estão as bacias dos rios, assim, onde tem um encontro das bacias dos rios. E aí, qual é o grande lance, assim? Não dá para 60% da população estar no meio do vale, né? A gente precisa pensar mecanismos de médio e longo prazo para tentar reocupar o território, principalmente dos distritos, onde tem menos risco. Itaipava, Pedro do Rio. Só que a iniciativa privada já percebeu isso. Hoje você vai em Secretário, que também é outro lugar aqui, super badalado aqui no Rio. Cara, vários globais tem casa lá e tal. A galera que vai da boa, assim, a galera com uma pegada até sustentável e tal. Mas, cara, a gente podia ter feito lá bairros bem planejados, de habitação de interesse social. Perdemos, porque os caras lotearam a fazenda e tem um fizeram problema de condomínio. transporte público também na cidade, né? Real. Pra fora do centro. Passagem cara, ônibus sem freio, tiraram os cobradores, assim, uma máfia, uma crise absurda. Então, assim, nós temos que redimensionar a ocupação do território de Petrópolis, porque 280 mil habitantes, num lugar super acidentado, com 240 pontos de risco, localidades de risco, com todo esse contingente populacional, 70 mil pessoas vivendo em algum tipo de risco, nós temos que reentender a ocupação desse território. E o segundo, cara, vai ter que fazer obra de contenção pra caramba, por isso que eu briguei muito pra Petrópolis ser prioridade no PAC. E o que eu mais defendo, e o que eu falo em todo lugar que eu vou, que serve aqui pro Rio também, serve pra Baixada Fluminense, cara, melhoria habitacional. É lei defendida por todos os arquitetos e arquitetas populares, que é a assistência técnica de habitação de interesse social. Que é você olhar pra casa do sujeito e falar assim, pô, meu irmão, se eu der uma melhoradinha na tua casa, a casa sai um pouco do risco. O que é a melhoradinha? Pro cara é caro pra cacete. O cara não vai gastar 3 mil reais no muro de contenção. Mas a prefeitura pode chegar lá, botar o material, um arquiteto e um engenheiro popular orientar e faz um mutirão, toma cerveja, resolveu. E eu falo isso com dados, porque de 2022 foram 15 mil casas interditadas em Petrópolis depois da tragédia. O Ministério Público está nos autos de uma ação civil pública. Fez um estudo junto à Defesa Civil e viu que 75% dessas casas interditadas poderiam sair do risco. Ou diminuir o risco, né? Porque o risco ele tem graus, né? E aí as pessoas poderiam ficar na casa delas, se tivesse um bom tratamento de esgoto, se tivesse um murozinho de contenção. É um custo pra prefeitura não é tão alto. Calha, as pessoas não botam calha. Porque, porra, cara, tu é trabalhador, meu irmão. Tu faz a tua casa em 10 anos, né? Em parte. Qualquer 500 reais é uma parte significativa da renda. Exatamente, assim, aí não tem saneamento, logo não tem captação de água, não tem nada. Então, assim, dá pra fazer, cara. Só que não dá pra ter essa lógica de esperar as pessoas morrerem, perderem tudo, pra jogar no aluguel social, que até a lei do aluguel social em Petrópolis é minha, a gente teve que atualizar a lei pra atender o contingente de gente que veio da tragédia de 2022, né? Tive que modernizar a lei, pra depois do aluguel social o cara esperar com a família dele 10, 12 anos pra receber um Minha Casa Minha Vida que é pior do que a casa dele. Porque eu conheço uma senhora, pô, é foda isso, cara. Cara, meu irmão, sim, nossas mães, nossos pais, né, compram uma máquina de lavar. Casas Bahia, meu irmão, ferrado, uma geladeira maneira, fica pagando 10 anos aquela porra. Aí, meu irmão, consegue salvar na chuva. Entregam pra ela um apartamento do Minha Casa Minha Vida. Não cabe. Porra, foda, né? Eu conheço... Detalhe básico. Cara, eu nasci em 90. Eu fui vereador, sou deputado, posso ser prefeito da cidade um dia. Eu conheci uma senhora que tava na fila do aluguel social desde 88. É isso. Que é onde quando a minha rua caiu, que eu não era nem nascido. Isso, e a gente você tá falando de uma chuva de 2022, cara, que aconteceu, quando você citou 2022, eu nem lembrava, porque na minha cabeça... Não foi em verão, né? Foi. De fevereiro e 20 de março. Foram duas porradas. Porque já foi no final do verão. Duas porradas. Mas é porque na minha cabeça é muito forte 2011. Ah, sim. 2011 mil mortes. 2011 é muito forte. E é isso, as pessoas passaram de novo em 2022 o que elas já passaram em 2011. Quem sobreviveu, né? Obviamente.
que morreu, aquelas imagens terríveis que a gente viu, que eu não sei nem se a chuva de 2002, se a mesma a quantidade de água que caiu. Foi de Petrópolis, mas aí quem ganhou foi São Sebastião do Alto, agora na última que bateu mais de 550. Pois é, então a gente, o maior índice registrado em pouco tempo, né? A gente tá falando de pessoas que muitas vezes perderam tudo em chuvas de 10 anos atrás e que quando tava começando muitas vezes reconstruir a vida, perdeu tudo de novo. Né? É isso. E o mesmo grupo político mandando lá há quantos anos, meu Deus do céu. E se dizendo progressista. O socialismo bastante criativo. É mais criatividade do que socialismo. Eu tomei socialismo. uma porrada ainda. Saiu um vídeo do Lula apoiando os caras lá. Eu falei, porra, meu irmão. Onde esses caras estavam em 2014? Que tá na 2016. Eu tava lá. É complicado. A gente fala sobre isso. Porra, meu irmão. Começou aqui em 2016. 2016 você foi candidato pelo PT, né? Eu fui, sabe como é que eu comecei o debate? Primeiramente fora Temer, que era a nossa chamada. E os caras. Tempos mais simples. E os caras lá tinham feito campanha do Aécio, porque o Eduardo Campos morreu, e os caras eram do grupo dele no PSB, fizeram a campanha do Aécio. E eu lá, candidato a prefeito 2 anos depois, meu irmão, primeiramente fora Temer. Aí a Tribuna de Petrópolis, que é um jornal lá da cidade, fez assim: o que acham os vereadores e o prefeito, que por acaso é o atual, acham do golpe? Todo mundo assim, que a justiça seja feita. Que seja o melhor pro Brasil. Eu falei, cara, meu irmão, eu lá sustentando sozinho. A gente é de 2016. A gente começou em 2016, bem antes do golpe ser sacramentado, assinado em agosto. E a gente fala sempre, né, que hoje, né, 51% votou no Lula, a esquerda, o PT mesmo tá ganhando espaço entre preferências, né, tá aumentando, voltando ao patamar que já foi. A esquerda tendo debates muito mais quentes e tal, conseguindo pautar alguns debates com toda dificuldade, né? Mas a gente tava aqui em 2016, era complicado solitário, você falar assim, fica Dilma, fica Dilma, olha... Não, até mesmo de setores da esquerda, do fora todos. Você sabe muito bem disso. Enfim. Olá, ouvinte, eu sou o Podão e eu tenho uma notícia incrível para você. Esse podcast está participando do prêmio Melhores Podcasts do Brasil 2024 e você pode fazer a diferença. A votação já está aberta e é super fácil participar. Basta acessar o site premiompb.com.br, votar no seu podcast favorito, lembrando que você pode votar uma vez por dia. Contamos com o seu voto, hein? Obrigado pela atenção e agora pode voltar ao seu episódio. Um forte abraço e até mais! Tem uma pergunta que é sobre um projeto seu também, sobre as cozinhas populares, né? Isso aí. Que eu acho que é uma pauta que a gente entrevistou a Maíra do MST recentemente, que defendeu brilhantemente, falando de cozinha comunitária e tal. E é uma pauta que também eu acho que a esquerda tem que estar atenta, que é a fome, né? E como a gente fala da fome, inclusive o governo federal no amplo, né, tá cuidando do combate à fome. É uma pauta, é a pauta número 0, né, do Lula, sempre foi, e os índices estão melhorando, mas o Rio de Janeiro tem índices, o estado tem índices muito complicados. Mais 500 mil pessoas passam fome. Por causa de desemprego, por causa de subemprego e tudo mais. Então eu queria que você comentasse um pouco como é que você está avaliando, como é que está Petrópolis nesse sentido, obviamente, mas como é que você avalia também com o seu mandato, né? Como você executou esse projeto, como está sendo esse projeto, como é que você pensou esse projeto, que para a gente é muito importante, né? Que deveria ser para todo mundo, né? Que enfim, combate à fome. A gente aprovou na Alerj um projeto de lei de minha autoria que o governador vetou e agora eu vou tentar derrubar o veto dele, né? Que é sobre o uso das cozinhas das escolas no tempo ocioso, justamente para poder ampliar essa relação com os movimentos sociais que fazem enfrentamento à fome e defendem a segurança alimentar e nutricional. A ideia era nos finais de semana, qualquer movimento social que faz esse tipo de trabalho poder usar a cozinha da escola, né? E a gente começou a fazer ações de promoção, que são as cozinhas populares inspiradas nas cozinhas solidárias do MTST e tudo mais, né? E o que a gente percebe? Cara, tem todo um ecossistema, tem todo um ambiente de movimentos que estão fazendo esse trabalho. Muitos movimentos religiosos, que são valorosos também, a gente tem que entender que essa turma está muito próxima da comunidade, mas muitos movimentos do nosso campo, cara, assim, não é só o MTST que faz, tem muita gente, não é só o MPA, tem toda uma turma de movimentos menores e locais que estão nessa engrenagem. E aí a gente está muito animado com essa absorção da concepção das cozinhas solidárias no PAA,
que é o Programa de Aquisição de Alimentos do governo Lula, que voltou com tudo agora, né? Compra alimentos da agricultura familiar, faz essa distribuição pelas cidades, e eles estão agora com uma tecnologia de fortalecer as tecnologias sociais. Então, várias cozinhas vão começar a receber ainda nesse ano infraestrutura, fogão, papapá, ppp, pagamento para as mulheres e para os homens que trabalham como cozinheiros e cozinheiras, e isso vai fortalecer, ampliar aqui no estado do Rio de Janeiro as 1.000 e poucas cozinhas que a gente já conseguiu mapear. É um trabalho que a gente tem feito, eu, Renata Souza, pastor Henrique Vieira, nessa articulação com Guilherme Boulos, e a gente entende que isso vai ser muito próspero. E claro, assim, pensando soluções para as nossas cidades, a forma de esquerda de governar, não tenho dúvida nenhuma que cozinha comunitária é o caminho. Restaurante popular, café do trabalhador é importante, mas geralmente está muito centralizado, está ali na grande área urbana. A única forma da gente poder realmente chegar nas comunidades, nas periferias, é criar essas cozinhas comunitárias junto da comunidade, gerando inclusive renda para essa turma que trabalha e assim, algo que é fundamental. A cozinha acaba sendo uma porta aberta para outras discussões. Claro. Né? Sim, claro. Cara, essa é a grande lógica da cozinha solidária. Eu faço um debate que é de paternidade ativa. Que é uma coisa meio... Luara, me desculpa, né? Uma coisa meio de homem que tá tentando eximir sua culpa, né? Culpa masculina. Mas é que eu tenho 2 filhos, eu, sou super apegado a eles e tal. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre a política nacional de assistência à saúde do homem. E vi que o pré-natal do companheiro, que deveria ser algo óbvio, né? O cara saber se não tem alguma doença que passou pra companheira, pro filho, pra filha ali. O cara ver se não tá todo ferrado de coração, de sangue, não sei o quê, pra não morrer e deixar todo mundo aí. Ele é uma estratégia pra puxar o homem pro SUS. Pra puxar o homem pro outro cuidado, porque a gente se cuida pouco, né? Muito. O homem é o que menos vai no médico e tal. E o pré-natal do companheiro tem a ver com toda essa coisa de combater a mortalidade infantil, do acesso aos benefícios sociais, porque, quem não faz o pré-natal perde o Bolsa Família, aquela coisa toda. E aí eu comecei a pensar, cara, se a gente conseguir governar a cidade, expandir as cozinhas comunitárias, nós vamos debater pré-natal do companheiro nas cozinhas comunitárias. Claro. Nós vamos debater, cara, sei lá, economia da nossa perspectiva com essas famílias. Nós vamos retomar a ocupação do território. A cozinha comunitária, ela é espaço de formação. É isso. Essa que é a parada, eu não consigo, sabe, aceitar que esses caras não enxergam isso, que isso é um projeto. Não teve uma revolução que não se preocupou com a ocupação do território. Os centros de defesa da revolução em Cuba, os soviets eram isso. Então assim, cara, pra que caminho a gente tá indo pra ficar mais preocupado que bloquear o X, né? Que porra, Pois cara. é. Né? Do que eu tô preocupado com o meu vizinho que tá fudido com fome, né? Sim. Cara, então vamos olhar mais pro vizinho com fome, né? É isso. Fagner. Não, espaço, rapidinho, só uma partezinha. Porque é um espaço, como o Daniel falou, né? Uma parte, peguei do Fagner. É um espaço de formação, mas é um espaço principalmente de relação. Né? Que as pessoas ali, elas vão se conhecendo. Muitas vezes a gente tá nas cidades, né? A gente tá ali na nossa vida e tal, e não tem essa interação. Às vezes você não conhece um vizinho, que, né? A pessoa mora do seu lado ali, mas que você vê e tal, mas você não tem uma relação, não sabe o que aquela pessoa faz. E esses espaços de relação, eles são fundamentais para que a gente, a partir dali, crie, de fato, né? Essa sensação de companheirismo, de pertencimento também nos territórios, de solidariedade, obviamente. Isso. Mas eu acho, assim, partindo mesmo dessa coisa das relações, eu acho que é fundamental pensar. E as cozinhas, elas têm isso, né? Porque você tem as funções ali, então as pessoas vão precisar cooperar, vão criar formas de fazer aquilo ali, né? As melhores formas de cooperar para poder fazer sair o rango e pensar novas ações. Eu acho que isso também é bem legal, assim. A gente sempre vê isso, né? O Yuri citou aqui o pré-natal do companheiro, novas ações saindo daquelas que as pessoas percebem que tem outras demandas, percebem que tem outras necessidades e a partir dali vão criando juntas. E eu acho que a potência está exatamente aí, assim, o que elas vão fazendo juntas. Pode não ser todo mundo, mas 2 ou 3 se interessam por um tema e já vão se reunir para fazer aquilo ali. Então, é uma coisa que potencializa mesmo as ações nos territórios. Perfeito. E nada mais ser de esquerda do que isso, né? Cooperar. Não tem mais, enfim. E tem um outro lance também, porque a gente fala do combate à fome no governo federal, mas nós discutimos aqui também com a companheirada do MPA, né, do MST, algumas vezes, sobre a dificuldade de fazer chegar, mesmo com esses programas de aquisição de alimentos, a dificuldade para poder fazer chegar os alimentos, por exemplo, nas periferias, né, que sempre tem um mercadinho, mas tem uma feira. Como é que faz chegar, às vezes, no morro, sabe, alimento para as pessoas? Como é que elas fazem? Elas fazem um mercado que é mais próximo de casa. Então, ele vai comprar ultraprocessado, não vai comprar uma coisa, né, um alimento orgânico, bem cultivado, comida saudável.
Então, quando você coloca o pessoal para poder fazer também a própria comida, assim, eu acho que eu costumo falar isso porque é mesmo uma palavra de ordem dentro desses movimentos, né? De que comer e de fazer a própria comida são atos políticos. Totalmente. Então, as cozinhas comunitárias eu acho que são realmente... realmente, acho que espaço de potência, né? Para tudo que a gente pode fazer, pensar a partir dali, porque todo mundo come, todo mundo precisa se alimentar. É isso. Fagner, a última pergunta, que a gente tá com o horário reduzido hoje. Vai lá. Não, eu queria que eu falasse agora sobre como está sendo essa experiência, sua primeira vez como candidato a prefeito, né? Segunda. Ele foi candidato pelo PT em 16. Pelo PT, é verdade. E como é que está sendo agora a campanha pelo PSOL, né? Você falou, né? Você foi candidato mais votado já lá atrás, mas ao mesmo tempo, uma cidade que na última eleição presidencial deu 62% dos votos ao Jair Bolsonaro no segundo turno. E aí, como é que tá sendo essa dicotomia, essa contradição? Como é que tá sendo o dia a dia, a recepção com os movimentos com quem você conversa, com os bairros? Como é que tá sendo isso? Então, primeiro hoje eu tenho uma boa notícia, né? Essa é uma pesquisa e a gente atingiu 20% nessa pesquisa. O primeiro colocado apoiado pelo governador está com 27% e o atual prefeito bateu 12%. Então, se tudo continuar do jeito que está, a gente tende, até porque tem muito caminho ainda pela frente, a ir ao segundo turno. E seria uma coisa assim histórica, uma candidatura como a nossa, popular, de esquerda, conseguir alcançar. Mas o que a gente foca muito? Fazer o debate da cidade, dos problemas da cidade, sob a ótica do nosso programa, assim, né? A gente não tem medo de dizer o nosso nome. Eu não sou da esquerda que tem medo de dizer meu nome. Não tenho. Mas a gente focou muito e está envolvido com as causas populares e discutir soluções para a cidade, assim. Uma coisa que me incomoda muito em muitas candidaturas da esquerda, eu tento construir isso lá na federação e tal. Cara, eu acho que a gente não vai destruir o bolsonarismo... botando vento na brasa do bolsonarismo, assim. Eu não chego no meu debate e falo assim, eu sou uma candidatura antibolsonarista. Ninguém perguntou, né? Não, eu sou uma candidatura que defende cozinha popular, eu sou uma candidatura que defende tarifa zero, eu sou uma candidatura da moeda social, eu sou uma candidatura que defende respeito a qualquer pessoa, independente do tipo de opressão que tentam impor a ela. Eu quero uma cidade inclusiva, eu quero uma cidade de oportunidades, eu quero uma cidade sustentável. Se existe uma outra denominação política, que eu prefiro nem falar o nome, que defende o contrário, que é negacionista, que é violenta, que é opressora, a gente vai ganhar na política, pô. Porque a gente já teve uma primeira vitória. Eu não vou ficar relembrando quem são os caras, cara. Pô, pelo amor de Deus, assim. E, cara, o pessoal tá preocupado com o preço da passagem, com o prato vazio, com a falta de emprego. Não tem que ficar reproduzindo a lógica do debate nacional na lógica do debate municipal. Aí eu vou perder. E aí, por que eu te falo isso? Assim, qual é a história política de Petrópolis? Desde a redemocratização, só 2 partidos de direita venceram a eleição. Olha que louco. Não tô dizendo que a gente teve governos que governaram como a esquerda. Pretensamente. Pô, pretensamente, assim, você teve um cara do MDB, que mais da centro-direita do MDB, naquele momento, Cabral, pra você que pós-Cabral até, Pezão, mas assim, que o PMDB tava muito forte no estado, o cara ganhou a eleição nessa, e teve um candidato do PSDB, que é um cara progressista, inclusive declarou apoio pra mim, porque ele foi prefeito pelo PSDB em 96. Esquerda pra valer. E depois ele foi pro PPS, porque mas na época era o pós-partidão, né? E é um cara progressista, assim. Votou com o Lula, fez campanha pro Lula, no sentido assim, não, contra o negacionismo, contra o bolsonarismo, e declarou apoio pra mim. Não é mais candidato, e falou assim, eu vou no Yuri. Então assim, pô, cara, o cara é do nosso campo, né? Tipo, pô, o Alckmin virou do nosso campo, por que ele não pode ser do nosso campo, pô? Então... O bom tempo, a primeira eleição dele foi pelo PDT, Pelo né? PDT, aí saiu do PDT junto do Garotinho, aquela coisa lá que não foi bacana, né? Sim. E aí foi, meu irmão, descendo na ladeira. E eu, como vereador, ainda tentei puxar o cara mais pra esquerda, mas não deu não. Assim, nada que eu propus foi, né? Mas assim... ano passado a gente tinha que estar todo mundo junto mesmo, né? 2022, porque a gente tinha que vencer um mal maior, né? Mas agora é outra discussão. Então, assim, não dá pra ficar reproduzindo a lógica nacional toda hora na cidade. Não tem sentido pras pessoas. Imagina se eu ficasse lá, eu faço gabinete de rua, sou o único político de Petrópolis que faz isso. Imagina se eu ficasse lá, gente, temos que vencer o bolsonarismo. O cara fala assim, meu irmão, tô ferrado, o ônibus tá sem freio. Que é isso, cara? Então, assim... Acho que é uma questão de linguagem, assim. A gente não precisa ficar reafirmando o nosso jargão pra dizer quem a gente é, meu irmão. Eu quero, cara. Exato. E eu acho que a gente perde muito com isso. Eu tento conversar com vários companheiros e companheiras. Eu falo assim, meu irmão, vocês estão errando, cara. Vocês não vão ganhar nada. Vamos ganhar a eleição, vamos governar pro povo, aí o povo vai ver quem a gente é, pô. Exatamente. A nossa atuação no movimento social é uma.
A nossa atuação na institucionalidade é outra. Ela tem que ser coerente, não pode abrir mão de princípio de programa nenhum. Mas são espaços e terrenos diferentes. Isso a gente tem que entender. E ficar falando de democracia, né? Porra, não é. Sou o candidato à democracia. Falar de Venezuela na minha candidatura a prefeito. Ninguém te perguntou, não, né? Nenhuma imprensa Alguém local. vai perguntar no debate. vai. Vou falar, meu irmão, tu quer perguntar isso porque tu não tá preocupado? Tem 8 mil mulheres esperando mamografia na minha cidade. Tu tá preocupado com a Venezuela porque tu não tá nem aí pro povo, pô. Acabou, não fala mais nada disso. É isso. Quer saber de Venezuela, liga pro Celso Amorim. É isso, pô. Não sou GRI, pô. Yuri, muito obrigado pela sua presença. Um barato tê-lo aqui. A gente ainda não tinha falado com você, a gente já tava no radar há muito tempo. Vou relembrar você que tá nos vendo aqui, deixar o like, comentário, feedback, enfim, se você for de Petrópolis. Se tiver alguma pergunta, que o programa foi curto hoje, a gente teve problema com o tempo. Se tiver alguma pergunta, a gente manda pro Yuri, manda pro pessoal da campanha do Yuri responder. Você pode deixar também, avaliar nas plataformas de podcast, deixar comentário também, que a gente super topa. Obrigado pela presença, boa sorte na campanha. Obrigado Estaremos mesmo. acompanhando. Deixa seu destaque final aí. Não, só dizer que é isso, a gente tem que disputar os corações, as mentes, e a prática é o critério da verdade. Alguém já falou isso lá atrás, né? Então, assim, a gente tem que estar no movimento social, tem que estar na disputa da comunicação, tem que estar na disputa da institucionalidade, que é importante também, é um espaço que fala para muita gente, é um espaço que tem representatividade, e espero poder ter a oportunidade de dar uma contribuição para a gente mostrar esse modo de esquerda progressista de governar as cidades para quem mais precisa. Vamos chegar lá. Um abraço. Vamos chegar. Luara, boa noite. Valeu, Luara. Boa noite, Yuri. Obrigada aí pelo papo. Acho que é sempre legal retomar isso. As pessoas falam assim, porque tem que ter trabalho de base, mas ninguém faz a menor ideia de como começar. Acho que nós temos algumas ideias. E quando eu cito o Mano Brown? As contradições disso, né? O Mano Brown tava certo, cara. Pô, na hora de ela ficou com o maior carocha, né? Eu quero dizer que eu ainda tenho essas cartilhas de formação do PT, eu ainda tenho elas aqui. Moro petista de governar, fazer mesmas formações. Existem formações ainda, mas eu acho que nem é a falta de formação, nem a formação que está faltando, assim. Eu acho que falta atuação mesmo, porque é muito mais simples do que a gente imagina. Sabe? Sempre fico com essa coisa, como se a gente precisasse de um cursinho preparatório, ainda mais depois desses movimentos, Renova BR, esses negócios MBL, assim, colocaram na cabeça das pessoas que precisa fazer um MBA para ser político. E, na verdade, as pessoas, né, nós somos seres políticos, a gente atuando nos nossos territórios, já estamos fazendo política. Não quero aqui dizer que não é importante formação, é muito importante, mas eu acho que a gente vê, né, dessas iniciativas que o Yuri citou, nós também citamos bastante aqui no MST, também com os companheiros do MST, mas aqui no lado B do Rio, sempre, eu acho que, né, dá uma ideia de quanto esse trabalho precisa ser cada vez mais coletivo. Precisa ter mais gente para poder fazer. Quem faz o movimento são os seguidores, não são os seus líderes. Vamos aprender isso cada vez mais. E aí deixar um grande abraço para todo mundo que ficou com a gente até agora. E ao companheiro Jaci Afonso, que foi quem me enviou essa matéria do Poder 360, que eu comentei, a gente comentou aqui ao longo, né, do lado B de hoje. Jaci Afonso, que é ex-dirigente sindical, hoje é dirigente do PTDF, e está sempre aí provocando as discussões entre a nossa companheirada. Um grande abraço para o Jaci e para todo mundo que ficou com a gente até agora. Fagner Torres, boa noite. Agradecer o Yuri, muito bom o papo, gostei muito, queria ter a oportunidade de votar em você em Petrópolis, que né? Bom. Mas meu domicílio eleitoral aqui é o Rio de Janeiro mesmo. Mas conhece alguém em Petrópolis, pode dar uma moral. Não, conheço gente em Petrópolis, vou dar essa moral. Foi muito bom voltar aqui ao programa depois de 3 semanas, né? Fiquei 2 semanas na Amazônia lá trabalhando, estou de volta. Acho que esse ano não fico fora mais de nenhum programa por motivos de trabalho, aparentemente. E é isso, sempre bom estar de volta. Vamos lá, vamos em frente que ainda tem muita coisa até essa eleição acontecer. A gente tem que eleger o máximo possível, galera, prefeitos e vereadores também de esquerda no Rio de Janeiro. A gente precisa tomar esse estado de volta, né? Esse estado que já foi símbolo de algum progressismo, né? Falando nacionalmente, assim, já foi. Hoje em dia a gente deixa muito a desejar, precisamos tomar esse lugar de volta. Os estados onde o Lula ganhou no segundo turno de 89. Exato. Então a gente precisa retomar esse estado da mão de gente que não presta. É isso. Daniel, boa noite. Boa noite, foi um ótimo papo, realmente.
Vou mandar aqui antecipado um abraço para Cláudia e para Camila, que são de Petrópolis, não votam em Petrópolis, mas a mãe delas, a dona Terezinha, mora e vota em Petrópolis. Depois tu passa a sessão eu lá vou pra pedir, eu vou pedir para elas mandarem o programa para dona Terezinha conhecer o Yuri se ela não conhecer. Deixar aqui as redes do Yuri, né? Yuri Moura RJ no Instagram e tal. Se quiser acompanharem, a gente queria falar de mais coisas, enfim, mas aí você volta como prefeito. Agradecer também ao Augusto Perilo, nosso companheiro, que eu sei que também ajudou pra eu poder já estar aqui. Já há anos falando. Pô, irmão demais. O Augusto é um parceiraço nosso. Famoso Perilaço. Perilaço é um parceiraço nosso. Tem alguns recados aqui antes de encerrar, rapidamente. Nos dias 20, 21 e 22 de setembro agora, na UERJ, vai ter o 18º Seminário Internacional de Lutas contra o Neoliberalismo. O tema deste ano será a crise orgânica do capital, a geopolítica de ruptura da ordem unipolar e a relevância estratégica da América Latina. Você pode fazer inscrições lá em seminário2024.cepes, com 2 p's.org.br. Vai ser no auditório 11 da UERJ, no campus Maracanã, 20, 21 e 22 de setembro. Ou você joga aí no Google, também vai achar Seminário Internacional de Lutas contra o Neoliberalismo. Os companheiros lá estão fazendo, sempre pedem pra gente. A gente até vai tentar dar uma passada, não falei com o Giana, que é o nosso ouvinte, não prometi, mas enfim, vou tentar dar uma passada. Tem duas recomendações de podcast, né? Um que tem totalmente muita coisa a ver com o que a gente falou aqui, que é o Lado B 284, os desafios de um prefeito de esquerda, com Daniel Sucupira, prefeito de Teófilo Otoni, mostrando que dá para ser um prefeito de esquerda, falando que é de esquerda e fazendo as coisas, né? Isso. Como a gente tem, é bom a gente lembrar, né? Eles têm o lugar comum, né? Numa cidade média, né? No interior. Eles têm um lugar comum, eles têm a facilidade de comunicação e tudo mais. E nós temos as coisas a serem feitas, né? Quem efetivamente vai fazer pelo povo somos nós. É a esquerda. Então, assim, a gente pode, mostrando o que a gente quer fazer, a gente pode vencer esse debate, né? Não é fácil. Ninguém está dizendo aqui que vai ser fácil. Mas o caminho é ser de esquerda. Porque se você quiser, é um candidato de esquerda que quer ser de direita, eles vão votar na direita. Isso é muito óbvio, tá? Então, recado aí pros companheiros, né, que às vezes querem forçar o debate do lado direito. Irmão, esquece a direita. Direita já tem um monte de candidato, seja de esquerda. E o outro, que foi falado aqui também, né, sobre Cuba, o Revolu Show 196, com a Chay e com o Aurélio Fernandes, que a gente já entrevistou aqui, sobre Cuba, uma linha histórica, resumidamente, de como foi lá a Revolução, mas como é que tá hoje em dia também. O Zé Miliano, que apresenta, o Zé Miliano foi recentemente para Cuba, enfim, falou sobre como ir para Cuba. Eu fiquei com a vontade, já tinha vontade, fiquei com a vontade danada de ir lá para participar mesmo, né, dos comitês de solidariedade e tal, para ver a coisa acontecendo. Porque, enfim, a gente sabe que a gente não... O próximo que te mandar pra Cuba, você pede pra pagar passagem. Então, na verdade, eu já vou começar a me movimentar, quem sabe ano que vem ou no próximo. Eu quero ir, quero ver como é, até pra gente saber das dificuldades, enfim. Porque, enfim, tudo em Cuba me encanta muito, né? A forma, mesmo com as dificuldades, repito, a forma como a sociedade se movimentou e se construiu pós-revolução lá e como se mantém, né? É muito interessante e eu quero conhecer, ver de perto. A gente vai encerrando por aqui. Semana que vem a gente volta, se tudo der certo. Mais uma pré-candidata, né? Vereadora aí para falar sobre a cidade de Sorriso, Naked City. Alô, Niterói. Então, a gente espera vocês. Vamos descer a serra. Vamos descer a serra, vim voltando em direção ao Rio. Forte amplexo, até lá. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.